Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje venho com um quadro muito querido aqui no canal, que é o quadro Confissões de Narcisista, sendo narrado por mim, porém escrito por HG Tudor, que é um narcisista diagnosticado. Ele tem blogs, tem um canal aqui no YouTube e também escreve alguns livros. Portanto, é muito importante esse vídeo para que possamos entender como funciona a mente do narcisista. E o HG Tudor, ele revela tudo, ele não deixa nenhuma sombra de dúvida. Portanto, se é a sua primeira visita aqui no canal, não esqueça de se inscrever agora mesmo. Aperta aí o sininho para não esquecer, não perder nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamáscara@gmail.com. E hoje eu venho com o tema aqui, que é o empata magnético. O que é o empata magnético, Carol? É aquela pessoa que as pessoas já vêm contar automaticamente os seus problemas, já vêm pedir ajuda, já percebem naquela pessoa uma luz especial. E aqui o HG Tudor, ele vai colocar como o narcisista enxerga esse tipo de empata. Portanto, mais um conteúdo aí imperdível para vocês. Então eu vou ler, eu traduzi aqui, vou ler para vocês. Começando aqui, o empata magnético. O empata magnético é um indivíduo empático que tem certas tendências magnéticas que são classificadas em sua classificação ou tipologia como empata, superempata ou até mesmo o codependente. Então, tem alguns codependentes que eles são, sim, empatas magnéticos. O empata magnético, ele é uma pessoa por quem as pessoas se sentem instintivamente e naturalmente atraídas. Essa pessoa possui uma luz interior que é facilmente reconhecida por certas pessoas, geralmente aquelas que estão em necessidade. O empata magnético pode estar sentado em um trem do metrô, quando uma pessoa ao lado dele sentirá um desejo irresistível de querer dizer-lhe que está viajando para uma entrevista importante e está nervosa. O empata magnético pode estar esperando na fila para ser servido em uma loja, quando o cliente atrás dele começa a contar sobre as suas preocupações, onde o empata magnético está sentado observando cisnes e um lago, quando um estranho se senta ao lado dele e começa a contar a sua história de vida. Se você descobrir que completos estranhos têm a tendência de compartilhar detalhes íntimos com você, por exemplo, até mesmo na queda de um chapéu, que eles sentem a necessidade de descarregar a carga emocional para você, momentos depois de conhecê-lo e confiar em você sobre as suas esperanças, medos e problemas, então você tem essa qualidade magnética. Você atrai aqueles que precisam para você. Isso ocorre porque você brilha com essa luz interior que atua como um farol de esperança. E é isso que o empata magnético personifica, ter esperança. Sua natureza empática ilumina a todos, ilumina as situações mais sombrias, ilumina os dias mais sombrios. E isso é porque você é um farol ambulante de esperança. Olha que coisa linda, né? Mas, claro, tem sempre os mal intencionados, que são os narcisistas. E o tema realmente é esse. Então, ele está ali dizendo que o empata magnético, ele ilumina onde ele passa. Todas as pessoas, elas reparam que aquela pessoa tem uma luz especial. E algumas pessoas instintivamente vão ali e contam os seus problemas, muitas das vezes tendo acabado de conhecer aquela pessoa. O empata magnético se move com confiança e propósito. Não há arrogância na forma como entra numa sala. Esta pessoa desliza, são serenos e elegantes. Você não testemunhará nenhuma pressa tímida ou balbúrdia.
mas alguém que está calmo e seguro. Esse indivíduo tem uma noção clara de si mesmo, algo que agrada a nossa espécie, quer dizer, os narcisistas. E isso se irradia onde quer que estejam. As cabeças se viram, os olhos se concentram e as pessoas gravitam em torno da aparência do empata magnético. Os rostos das pessoas se iluminam, há uma melhora no clima e as pessoas querem ser vistas e estarem ao lado do empata magnético. Enquanto nossa espécie espera esse tipo de reação daqueles ao nosso redor e, de fato, a busca e exige, o empata magnético aceita a atenção com graça e humildade. Não são tímidos, não são reservados, mas não há nada de blefe e da fanfarronice que acompanharia o noivado de um narcisista com os reunidos. O empata magnético move-se entre as pessoas com uma leveza de toque, um sorriso encorajador, uma mão suave colocada no braço e a esperança irradia dele ou dela. O empata magnético falará sobre si mesmo, mas de uma maneira encorajadora e inspiradora. Embora nossa espécie também inspire, isso é feito a partir de uma plataforma de declarar o próprio brilho, e você deve ser mais como eu, por exemplo, quer dizer, sempre com aquela arrogância. Então, o narcisista, ele até pode ali se comportar parecido com o empata magnético, mas você percebe no narcisista uma imposição e uma arrogância, enquanto o empata magnético, ele já passa para as pessoas uma esperança, ele já passa para as pessoas uma inspiração, as pessoas se inspiram nele. Então, é diferente. Aqueles com empatia magnética irão inspirar explicando que o ouvinte já está fortalecido. Eles só precisam libertá-la e explicar que se a empatia magnética pode atingir certos objetivos, então o ouvinte também pode. Então, o empata magnético, ele sempre vai encorajar aquela pessoa que está precisando de ajuda. Ele sempre vai dizer, olha, eu consegui, você também consegue. Você também pode. Porque você tem brilho, você tem força, você tem luz. Então, sim, você pode estar caído agora, mas é só um momento, você tem como se levantar. Então, o empata magnético, ele já leva mensagens de esperança. O que, claro, o ouvinte, aquela pessoa que está com problemas, se sente completamente encorajada. Enfatizam a conectividade entre eles e aqueles com quem interagem, demonstrando como, essencialmente, por serem indivíduos empáticos, são todos recortados do mesmo tecido. Então, o indivíduo empata, ele não enxerga alguém como superior ou inferior. Ele não faz esse tipo de comparativo. Ele não fica ali naquele negócio de eu sou o superior a alguém. De jeito nenhum. Ele age com naturalidade e humildade ao mesmo tempo. O narcisista irá demonstrar como somos, um corte acima, quer dizer, colocando-se como superiores, e usar o ciúme e a inveja como ferramentas motivacionais, exigindo melhorias, colocando os indivíduos em ação, por medo das consequências de não fazê-lo, enfatizando a diferença entre o narcisista e o ouvinte, e indicando fortemente que o ouvinte precisa se preparar ou sair, crescer ou voltar para casa, se quiser alcançar alguma coisa. Então, o narcisista, ele não vai entrar com o fator motivacional. Ele vai entrar num comparativo com o ouvinte. Olha, eu estou bem, e você? E aí? Então, ele sempre vai fazer aquele discurso onde ele venceu tudo porque ele é especial e os outros não são nada perto dele. Então, ele sempre vai colocar as pessoas ali embaixo, estimulando nas pessoas a inveja, porque o narcisista, ele quer ser invejado, e os ciúmes também nos ouvintes. Ele ou ela se contenta com que os outros compartilhem os holofotes e, de fato, os encoraja positivamente, o que contrasta com o comportamento de roubo de holofotes de nossa espécie, que são os narcisistas. Mas isso também atua como um fator de atração para a nossa espécie. Nós identificamos alguém que pode
capturar o holofote, mas não deseja monopolizá-lo, permitindo-nos acampar nele. Então, os narcisistas, eles sabem que o empata magnético, ele atrai pessoas. Eles sabem que o empata magnético, ele é luz. Então, é óbvio que eles vão se encostar. Por quê? O empata magnético não faz questão de ter holofotes. Ele consegue isso naturalmente. Mas o narcisista faz muita questão disso. Então, ele vai se encostar no empata magnético para que ele possa roubar os holofotes do empata magnético para ele, já que o empata magnético não faz questão disso mesmo. O empata magnético quer aproveitar o potencial, trazer motivação através da provisão de esperança, incutindo crença e aumentando o otimismo. No entanto, o empata magnético ele não é prático. Eles não vão assumir o manto de responsabilidade por um indivíduo e não vão sujar as mãos excessivamente em nome de outro, mas seu objetivo é fazer com que aqueles ao seu redor se sintam melhor em si mesmos, através de suas próprias habilidades inatas, para explorar ainda não aproveitado habilidades e atributos. Essa pessoa oferece brio e estilo, trazendo esperança por meio de palavras, ao invés de ações. Uma pessoa que pode influenciar de maneira positiva a vida de muitos. Enquanto o empata é o indivíduo robusto e prático e tende a se concentrar em ajudar apenas algumas pessoas, quem tem empatia, né? Às vezes apenas uma, geralmente na nossa espécie, o empata magnético pode afetar muitas pessoas ao mesmo tempo, com suas mensagens de esperança e inspiração. Então, sim, ele está colocando aqui que há uma diferença entre os tipos de empatas. Tem empatas que eles vão influenciar só poucas pessoas, uma ou duas ali que convivem com ele, né? Mas tem outros empatas, que são os empatas magnéticos, que eles podem influenciar multidões. O indivíduo sempre acredita na esperança. Isso é o que os impulsiona e faz com que forneçam amplo combustível gerado por essa esperança. Eles esperam que o amor possa conquistar tudo e, portanto, são devotos de amor significativos. Eles se recusam a desistir, muitas vezes, tentando superar o intransponível, e essa esperança muitas vezes cega aqueles com tendências magnéticas para a realidade de uma situação e faz com que eles se engajem em ações que invariavelmente resultam em danos à pessoa empática. A esperança cega os levará por um caminho que será explorado pela nossa espécie. Quer dizer, o narcisista vai se aproveitar dessa esperança cega que o empata magnético possui. Então, o empata magnético é aquela pessoa também que acredita sempre no melhor, no positivo, que aquela pessoa vai mudar, que aquela pessoa não é tão ruim assim, que aquela pessoa tem jeito para ela. Então, é aí que os narcisistas se aproveitam, é dessa esperança cega que o empata magnético ele tem dentro dele. Excelente combustível é gerado por esse indivíduo gracioso. Combustível, né? Suprimento. Suas palavras inspiradoras, edificantes, elogiando e elogiando. Eles se contentam em dizer todas essas palavras e esperam pouco ou nada em troca, o que para o narcisista é ótimo, porque o narcisista não gosta de oferecer algo em troca. Quando eles oferecem é porque são obrigados para manipular uma pessoa, ou então para serem bem vistos pela sociedade. Eles não gostam de dar nada para ninguém, né? Tanto que geralmente quando o narcisista ele dá algo para uma vítima, ele vai cobrar muito caro depois do que ele deu, através de humilhações, através de traições, através até mesmo de agressões físicas. Então, eles não gostam de dar nada. E o empata, como ele não pede nada em troca, ele acha que é até errado uma coisa dessa, a gente tem que doar de coração, o narcisista ele se aproveita disso. E se aproveita muito bem. O empata magnético também é facilmente levado por falsas exibições de esperança. O mais leve vislumbre
é algo em que eles se agarrarão na expectativa de melhoria e de ver mudanças. Onde o narcisista dá a essa pessoa motivos para esperança. Sim, porque o narcisista é um manipulador. Então, eu mudei. Eu estou mudando. Eu estou indo na terapia. Eu estou indo na igreja. Eu estou indo no centro espírita. Eu vi que eu estou errado. E o empata magnético, ele acredita realmente nisso. Então, para o narcisista é muito fácil de manipular esse tipo de empata. Isso fará com que o indivíduo permaneça nas garras do narcisista, pois ele oferece esperança para mantê-lo amarrado. O que eu acabei de falar aqui? Frequentemente, essa pessoa não precisa dizer nada. Sua compostura e comportamento geral os distingue como eles são, o que significa que muitas pessoas se envolvem com eles como estranhos, sem saber que subconscientemente são atraídos para o empata magnético. Essas pessoas são procuradas como palestrantes, inspiradores, pessoas que apresentam prêmios, abrem novos edifícios, apoiam fundos de caridade e similares, e sua popularidade a este respeito e o desejo de pessoas que querem apenas alcançar e ser tocadas pelo empata magnético significa que elas frequentemente se verão puxadas em várias direções e se espelharão. Isso afeta seus níveis de energia, pois eles se sentem incapazes de dizer não a ninguém, não querendo extinguir a esperança que começaram a cultivar. Em vez disso, o empata magnético geralmente assume muitas obrigações e funções diferentes para uma ampla variedade de pessoas, com consequências não apenas para sua própria capacidade de entrega, mas também para sua interação com a nossa espécie, quando enredamos, quer dizer, seduzimos, um empata magnético. O narcisista do tipo menor tende a não escolher aqueles com fortes tendências magnéticas. Isso ocorre porque a natureza ciumenta do narcisista, como um todo, mas especialmente do narcisista menor e menos capaz, significa que eles temem ser ofuscados. Muito rapidamente, seu ressentimento seria palpável, apesar de sua sedução. O baixo limiar de controle do narcisista do estilo menor resultaria em ele ou ela sendo incapaz de manter a sua fúria sob controle durante a sedução e, portanto, a sedução falharia. Consequentemente, eles não tentam seduzir empatas magnéticos, tá? Então, os narcisistas de grau menor, aqueles que até não sabem que são narcisistas e eles não conseguem controlar a fúria narcísica, eles geralmente não investem nesse tipo de empata, porque eles são muito ciumentos e eles não aceitam que os holofotes não estejam só sobre eles. Então, eles não vão querer usar o empata para terem holofotes. Eles já querem os holofotes diretamente direcionados a eles. Então, eles não vão tentar, tá? Além disso, o narcisista menor odiará a atenção que esse indivíduo receberia com a conclusão de que o narcisista menor seria ignorado e esquecido. Incapaz de competir, o narcisista menor seria ferido repetidamente e, apesar do combustível que vem do empata magnético, isso não seria suficiente. Portanto, é incomum encontrar um narcisista do estilo menor que tenha seduzido tal pessoa. Agora, o narcisista grandioso, que é aquele, né? O super, ou chamado também aqui por HG Tudor de narcisista maior, ele gosta e quer aqueles empáticos com qualidades magnéticas, pois eles englobam aqueles atributos, carisma, simpatia, habilidades pessoais, que o narcisista do tipo maior acredita que ele ou ela tem e deseja projetar para o mundo em geral. Aqueles com tendências magnéticas provam ser uma faca de dois gumes. O narcisista do estilo maior lutará para resistir, naturalmente sendo atraído por essa pessoa pelo que é e porque é a matéria-prima para o narcisista, mas se verá inundado de ciúmes e inveja assim que a desvalorização começar. Durante a sedução, essas características podem ser mantidas sob controle
E o narcisista do estilo maior se apropriará das características benignas do empata magnético para o seu próprio uso. Mas uma vez que a desvalorização comece, ele fica coberto de inveja, que se manifestará como prolongados e repetidos tratamentos silenciosos de mau humor. O narcisista grandioso, grande, se deleita com o empata magnético, possuindo níveis semelhantes de charme e magnetismo. O narcisista grandioso acha o espelhamento extremamente fácil para atrair esse tipo de empata. A popularidade do empata magnético também é atraente para o narcisista maior, que se deleita na glória refletida do entusiasmo de outras pessoas. Elogia o narcisista maior por estar com uma pessoa tão maravilhosa e naturalmente absorve as palavras motivadoras e elogiosas do empata magnético para com ele ou ela. O narcisista maior considera sua aquisição como uma que realmente economiza ao maior, que é o narcisista maior, algum trabalho ao atrair aparelhos adicionais dos quais o narcisista maior irá tirar combustível, sequestrar como seus próprios aparelhos, quer dizer, objetos, e então se voltar contra o empata magnético, quando a mancha começar durante a desvalorização. O empata magnético é uma pessoa popular, com muitos atributos empáticos. Seu nível de energia não é tão grande quanto outros tipos, já que eles se envolvem mais com palavras do que com ações. Mas isso não quer dizer que eles não agem, apenas não no mesmo grau que os outros tipos de empatia. Eles também exigem muito de seu tempo e atenção, o que em última análise entrará em conflito com os desejos de nossa espécie, resultando em conflito e controle. Isso não só prejudicará esse tipo de empata, mas fará com que ele se sinta dilacerado por se sentir obrigado a ajudar os outros, não apenas o narcisista. E isso fará com que o narcisista deseje e regule esses comportamentos e isole o empata magnético, a capacidade de atrair pessoas em qualquer circunstância, mesmo quando não ativamente. Então, na parte da desvalorização, o narcisista maior, o grandioso, né, ele vai apagar o brilho do empata magnético. Ele vai apagar, ele vai isolar o empata magnético, ele vai destruir o empata magnético. Na primeira fase, ele colhe os louros vindos para o empata magnético, mas na segunda fase, ele já vai entrar ali para destruir esse tipo de empata. Um excelente fornecedor de combustível, tanto em si mesmo quanto na capacidade de trazer outros para a mesa do narcisista. E do empata magnético, que é alguém que permanece ali, sempre amarrado pela esperança, que está no centro de ser do magnetismo, geralmente em seu prejuízo final durante a desvalorização, e também em termos de suscetibilidade para pós-descarte, aspiração e pós-fuga. E o relato dele termina aqui. Então, o que ele quer dizer? Esse tipo de empata, que é o empata magnético, é o mais difícil de se livrar da rede do narcisista. Por quê? Porque é um tipo de empata que vive cheio de esperança, que acha que as pessoas podem mudar, que a gente tem que dar mais uma chance, que as pessoas têm um lado bom também. Então, o narcisista grandioso, o narcisista do tipo maior, que é esse que se atrai aí pelo empata magnético, ele vai se aproveitar disso para fazer hoovering facilmente, ou prender o empata dentro do relacionamento, o empata não consegue sair, mesmo às vezes sabendo ali do abuso, principalmente se for um empata magnético codependente, que aí piorou o quadro, aí que não consegue sair mesmo. E com isso, o narcisista vai se aproveitando e destruindo esse tipo de pessoa. Por isso, pessoas maravilhosas, que eu falo sempre aqui, que o narcisista ele só serve para tratar as pessoas como objetos, eles são utilitários, então a pessoa tem que ter algo que ele possa utilizar para ele e depois ele destrói essa pessoa sem a mínima piedade e compaixão. Afinal de contas, compaixão nem existe
no vocabulário desses seres. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso seja a sua primeira visita ao canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer e o seu comentário abaixo. O que você achou do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!